vídeo de hoje a gente vai ver um pouco sobre o TDAH em mulheres e por que é tão difícil, às vezes, elas serem diagnosticadas corretamente com esse transtorno. Esse vídeo inteiro está baseado em um estudo recente que saiu na BMC, que é uma revista super famosa da Inglaterra. É uma das revistas sobre psiquiatria que é mais importante na nossa área. E ela foi publicada em 2020. Tá aparecendo na tela para vocês, né? O título traduzido seria mais ou menos Mulheres com TDAH, uma declaração de consenso de especialistas, vendo ao longo da vida das pessoas, sobre pessoas que têm TDAH, tanto meninas quanto mulheres. Resumindo, o título do artigo seria mais ou menos isso. E aí, nesse artigo, a gente vai discutir um pouco sobre o que eles trouxeram de problemática e o que a gente encontra também na realidade prática, nesse mundo de terapia que a gente já fez. Trazendo um pouco sobre a vivência nossa mesmo, vocês já perceberam, eu acredito, que quase nunca as meninas são diagnosticadas com TDAH. É muito difícil que elas recebam esse diagnóstico. Os meninos, quando têm esse transtorno, logo na infância é perceptível. É como se fosse um transtorno mais ou menos masculino, como se fosse algo exclusivo dos meninos. E muitas meninas não conseguem o diagnóstico na primeira infância, ou enfim, até ali por volta dos 10 anos, que é uma fase ideal para se ter o diagnóstico, é a fase mais ou menos limite na infância para se ter esse diagnóstico, né? Porque elas são negligenciadas, né? Às vezes os comportamentos dela não são vistos como transtorno, enfim, são vistas apenas como meninas, sei lá, preguiçosas, desatentas. Aqueles rótulos principais que tem sobre os meninos, mas que indicam para um transtorno, geralmente são ignorados nas meninas. Obviamente tem questões culturais envolvidas aí, a gente vai discutir um pouco disso no vídeo também, mas também tem uma questão de invisibilidade do transtorno. Talvez para os meninos fique mais nítido e para as meninas não. Vamos entender muito bem por quê. Ainda é misterioso por enquanto, mas vamos entender por quê. Daqui pro fim do vídeo você vai ter uma noção geral de por que isso acontece. Então, primeiro revisando, para quem não conhece os critérios diagnósticos do TDAH, segundo o DSM, ó, tá aparecendo na tela para vocês também. O primeiro deles é desatenção. Então, tem que ter pelo menos 6 ou mais dos seguintes sintomas, né? Tem que ter, frequentemente, não prestar atenção a detalhes, tem dificuldade de manter a atenção em tarefas, parecendo escutar quando se fala diretamente com ele ou com ela, não segue instruções ou falha em terminar tarefas escolares ou coisas do tipo. E para adulto tem diferença, né? Para adulto tem que ter 5 ou mais exigido para poder ser encaixado. E o outro lado é o lado da hiperatividade. São pelo menos 6 também. Para pessoas até 17 anos e 17 anos acima, tem que ser pelo menos 5 ou mais. Fica agitando as mãos ou os pés, se remexendo na cadeira, levanta da cadeira quando espera que permaneça sentado, corre ou escala objetos em situações inadequadas, é incapaz de brincar ou de se envolver silenciosamente em atividades, está frequentemente a mil ou a todo vapor, sabe? Não vou seguir aqui, mas é mais ou menos isso, tá? A questão principal do TDAH é que ela ocorre desde a infância. Então tem que ser um transtorno da infância, assim como o autismo também é um transtorno que tem que ocorrer lá na infância. Mas que, por exemplo, ela pode ser percebida só tardiamente. Igual no autismo também, que pode ser percebido só tardiamente. Então, ambos são transtornos da infância, né? Se a gente pudesse resumir em 3 condições gerais, seria uma pessoa que é desatenta, né, de forma geral, com comportamento de desatenção bem amplo. Uma pessoa que é hiperativa e impulsiva. Seria mais ou menos isso, né? Desatenção, hiperatividade e impulsividade. Seria esse combinado, mais ou menos, que traz o transtorno de forma geral, né? Tem as especificidades, obviamente, como a gente discutiu, mas para resumir, seriam essas 3 condições gerais. Obviamente que para ser um transtorno, tem que trazer prejuízo para a vida da pessoa. Então, se a pessoa tem esses, por exemplo, ela é desatenta, tem tudo isso, mas ela tem esse nível controlado, que não traz prejuízo para ela de algum modo, então não é um transtorno. O critério de transtorno é trazer prejuízo. Não é simplesmente que você tenha um ou outro desses sinais que você tem necessariamente o diagnóstico, né? Tem que ter todos aqueles sintomas combinados e, além disso, trazer prejuízo para sua vida. A questão principal é que o TDAH nas meninas é menos escandaloso. Nos meninos é mais claro o que acontece geralmente. Os estudos trazem isso, esse estudo inclusive traz isso também, vocês estão vendo aí. As meninas parecem ter às vezes mais desatenção, mas menos impulsividade. O estudo mostra isso bonitinho. E vocês conseguem ver que, por exemplo, para as meninas, como elas já são mais desatentas, ela até aquele masking que ocorre no autismo, que a gente já discutiu aqui outras vezes. Inclusive, se você não sabe o que é masking, tem no nosso blog, centrocientifico.com.br, um post lá falando só sobre masking nas mulheres, no autismo, enfim, como funciona. Enfim, corre lá pra ver caso você não conheça esse termo. Mas o masking é justamente isso, é essa mascaração. É a pessoa que tá ali, às vezes tem um sintoma, mas já desenvolveu algumas ferramentas ali pra camuflar, sabe? Já não é tão aparente o problema. E aí fica só na carga mental, por exemplo, ou nos comportamentos que ela já aprendeu a fazer. Por usarem mais essas estratégias de compensação, elas acabam tendo o diagnóstico mais tardio, né? Elas vão camuflando ali os sintomas, os sinais, enfim. E acaba que essa dificuldade vai sendo mascarada e não vai sendo identificada a tempo. Essa é uma das questões. Mas também tem outras questões que podem ser levadas em conta na hora de a gente considerar o porquê desse diagnóstico tão tardio, ou às vezes nem feito, né? Como a gente está discutindo aqui no vídeo. A questão principal é que o não diagnóstico, na verdade, traz não só uma questão de não rotular, mas traz uma invisibilidade para o problema. Por exemplo, quando as meninas não são identificadas cedo na escola, elas podem, por exemplo, ter mau desempenho escolar e isso ser atribuído, por exemplo, a uma inabilidade de aprender ou uma capacidade, sei lá. Tem menina que é até confundida com um repertório de DA, uma dificuldade de aprendizagem, né? Tem menina, é muito comum que meninas que tenham TDAH na infância e que não foram diagnosticadas corretamente sejam vistas como pessoas que têm dislexia, descalculia ou alguma outra dessas dificuldades de aprendizagem. Então pode até ter erro na hora de fazer um panorama das dificuldades do aluno. É por isso que esse diagnóstico na infância é importante. E aí entender como é que esse masking ocorre e
como vencê-lo na hora da gente identificar o problema é importante para os meninos e para a gente enquanto terapeuta, né? O estudo mostra algumas outras coisas interessantes. Olha só, tá aparecendo aí na tela para vocês. Mas o que ocorre na vulnerabilidade das meninas é que elas aumentam a chance de bullying e rejeição social, como elas são menos atentas, talvez, aos sinais que as pessoas estão mostrando, ou permanecem menos tempos concentradas em uma interação social específica, por exemplo, elas acabam sendo negligenciadas por grupos, acabam não tendo um bom desempenho em relação às habilidades sociais, né? E aí vai ser visto como uma dificuldade social. A aluna, por exemplo, não sabe nem de onde vem essa dificuldade, não tem um diagnóstico e algo do tipo, né? Também está relacionado à gravidez precoce e relacionamentos abusivos. Então, olha só, tem efeitos até biológicos nisso, né? As meninas, como provavelmente não sabem, não estão atentas direito a um modelo de relacionamento que seja respeitoso ou a práticas sexuais que sejam saudáveis na relação, elas acabam meio que aceitando o que o parceiro vai dizendo, sem me questionar muito, ou até mesmo agir com negligência em relação às práticas de preservação da saúde sexual e coisas do tipo. Então é um aspecto que envolve até mesmo essas questões. E é muito comum também para meninas que têm TDAH terem transtornos alimentares, comportamentos de autolesão. Tem vários estudos que mostram a relação entre transtornos alimentares e TDAH para meninas, né? Então anorexia, bulimia, esses transtornos que são mais conhecidos, geralmente meninas que têm TDAH têm mais chance de estarem também com esse outro transtorno em comorbidade. É algo a ficar de olho também nas nossas meninas e mulheres que têm TDAH. E o principal problema é que, como é tão invisível esses sinais e parece ser tão transtorno de menino, acaba que elas recebem diagnóstico de tudo. Borderline, depressão, ansiedade generalizada. E os sintomas são muito parecidos, como elas fazem masking, como elas vão fazendo essas habilidades de compensação, acaba que tudo se mistura muito. E o diagnóstico correto nunca vem. Então tem alguns fatores que atrasam o diagnóstico. Tá aparecendo aí na tela pra vocês também, mas olha só. Os estereótipos de gênero, em resumo, né? Dizer que TDAH é coisa de menino atrapalha muito o diagnóstico. Professores e médicos menos atentos a esses sinais sutis. Então era bom que os médicos passassem por um processo aí de treinamento mesmo para identificar esses sinais e sintomas de TDAH em mulheres, especialmente aquelas mulheres que têm alto funcionamento cognitivo. O autismo já ocorre isso, imagine com o TDAH, né? É um transtorno que tem muito menos visibilidade do que o autismo em si. Se a gente for comparar esses dois transtornos e ver a invisibilidade que os médicos trazem, ou os professores trazem para isso nas meninas, a gente vai perceber que o buraco talvez seja mais embaixo, né? E que a gente precisa realmente ter um processo de educação para que as pessoas entendam melhor o transtorno nesse público específico. Algo muito interessante que ocorre também, saindo aqui um pouco do tópico, é que as mulheres com TDAH têm aquele efeito que vocês já conhecem das pessoas com autismo, que na vida adulta geralmente recebem um diagnóstico porque levou o filho para ser diagnosticado. Então aqui na clínica, por exemplo, chega um pai, muito comum, chegar o pai dizendo assim, eu trouxe fulaninho para ser avaliado pelo neuro, e aí quando ele recebeu o diagnóstico, o lado de autismo, eu comecei a me observar também diversos sinais, e eu percebi que eu também tinha, e aí também saiu pai e filho, ambos diagnosticados. TDAH é a mesma coisa. Geralmente as mulheres com TDAH só recebem diagnóstico quando os filhos vão ser diagnosticados, filhos ou filhas. É isso que ocorre também, né? Às vezes esse diagnóstico tardio ocorre por essa relação de meio que uma coincidência, sabe? Meu filho tem, então acabei me expondo a isso e descobri que eu tenho. Mas se eu não tivesse aquele filho, por exemplo, para me expor àquela situação, provavelmente eu não teria o diagnóstico, né? Para fechar o vídeo, só entendendo agora o que a gente pode fazer para melhorar isso, então, práticas gerais que podem ser benéficas para uma boa prática de diagnósticos mais precisos e mais precoces. Então, escutar as meninas, mulheres, enfim, escutar o que tá também para além do comportamento que tá sendo mostrado, sabe? Ouvir muito quais são as dificuldades dela, qual é o modo de pensamento delas, o que é que elas estão pensando antes de fazer, né? Às vezes a gente acaba muito olhando pro que tá sendo feito, pra atitude em si, pro comportamento, e às vezes acaba ignorando o processo, né? Que também é um comportamento. O pensamento também é um tipo de comportamento. Então, entender como aquilo aconteceu, o que é que tá, quais são a cadeia de respostas que tá ocorrendo para aquela habilidade ser desempenhada, isso é importante também, né? Não é só o final, não é só a pontinha do iceberg, não. É ver o iceberg por inteiro, né? Que tá acontecendo ali a habilidade por completo. É importante que professores, educadores, pais, médicos, enfim, todo mundo tenha informação sobre TDAH e TDAH em mulheres também, né? Saber o que é masking, saber o que é essas habilidades de compensação, tudo isso que as meninas fazem e que as mulheres fazem, que às vezes camuflam bastante o transtorno. Tem um olhar mais amplo, não achar que TDAH é sempre pessoa bagunceira ou pessoa impulsiva, sei lá. Entender que o TDAH tem as duas partes do transtorno. Tem que ter o comportamento hiperativo e também tem que ter o comportamento desatento. Então, as meninas e mulheres às vezes vão só pro outro lado. Às vezes não tem um comportamento tão impulsivo, mas tem um comportamento mais desatento. Esse outro lado da chave também tem que ser olhado e levado em consideração. Se você gostou desse vídeo e quer outros assim, nossos canais tem vários conteúdos relacionados a autismo, TDAH, diagnóstico. Como eu falei pra vocês, a gente
gente já tem lá no nosso site centroincentivo.com.br conteúdo falando sobre masking, falando sobre como que as mulheres vivem essa neurodivergência, enfim, tá tudo lá no nosso site. Confere lá que tem outros artigos interessantes também. Não se esquece de curtir e se inscrever no canal. Ativa o sininho, porque toda semana tem vídeo aqui no canal. Então, se você vai ficar por dentro de tudo que a gente tá falando e de todos os temas que a gente for trazendo por aí. Também em cada rede social nossa a gente tem shorts, tem Instagram, tem o TikTok. Em cada uma dessas redes tem vídeo novo todo dia. Segunda a sexta a gente lança vídeo novo. Então, tem que seguir cada plataforma para ter acesso a todo o conteúdo que a gente faz, tá? Deixa aqui nos comentários se você quer ver um vídeo parecido ou se você quer falar sobre outros temas. Se ficou alguma dúvida também ou quer que eu me aprofunde mais em alguma coisa específica, de repente a gente faz até um segundo vídeo a respeito disso. É isso e até a próxima, gente. Um abraço.